minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche essa igreja. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu. As minhas mãos eu quero levantar bem alto para Deus. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Amém. Espírito Santo, obrigada, Senhor, porque a gente tem acesso a Jesus. Obrigada, Deus, porque a cada dia a gente pode se renovar, Deus, em Ti, ser melhor para Ti. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Deus, porque a gente precisa de Ti, Senhor, e o Senhor nos enche. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos completa. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Vamos pedir isso em oração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito do que há dentro de mim
necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais porque muito do que há. Porque muito do que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Nós vamos continuar cantando que quando o Senhor nos completa, a gente precisa transbordar esse amor para as outras pessoas também. A gente precisa passar esse amor através de um abraço, através de uma conversa. E é assim que a gente serve a Deus, amando e cuidando das pessoas. Amém? E vamos cantar isso. Eu quero fazer isso, eu quero ser melhor para Deus, eu quero obedecer. Seja a nossa oração. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Teu amor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre. Amado Jesus, esse é o meu querer. Teu amor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre. Amigo,
meu querer. É o meu querer. Eu quero te servir. Eu quero te obedecer. Viver tua vontade. Refletir tua verdade. Te honrar com minha vida. Em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Que seja o nosso querer de verdade. Os irmãos podem se sentar. Esta música que nós acabamos de cantar, ela me inspira muito. Se nós vivêssemos, se nós falássemos com as pessoas, se nós tocássemos nas pessoas, se nós ouvíssemos as pessoas, como Jesus ouve, como Jesus fala, como Jesus toca, que bênção seria. Quem sabe nós fazemos um propósito dessa semana, sermos porta-voz, sermos o olhar, sermos o tocar de Jesus na vida de pessoas, né? Uma bênção muito grande. Eu quero ler alguns conselhos para vocês. Esses conselhos, o livro de Provérbios é um livro de conselhos. Então, ele diz assim, por exemplo: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Prudência, né? O zombador não gosta de quem o corrige e nem procura a ajuda do sábio. Isto é a característica do zombador mesmo, né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até com que os seus inimigos vivam em paz. Isso você encontra no livro de Provérbios. Olha, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia, você fecha um mês certinho. Mas você vai aprender muito. Então, leia o livro de Provérbios com esse entendimento que são conselhos de Deus para a nossa vida, para que possamos viver melhor, para que possamos ter qualidade de vida, né? Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelas tuas orientações. Nós confiamos na tua palavra, Senhor. Confiamos que ela é boa, que é agradável, que é perfeita. Nós confiamos que a tua palavra, ela nos coloca em trilhos para que possamos viver segundo a tua vontade, Senhor Deus. Pai, como nós cantamos, Senhor Deus, nós queremos viver segundo Jesus, Senhor Deus. Esse é o nosso querer. E ensina-nos a sermos pessoas, Senhor Deus, que, antes de tudo, procure fazer a tua vontade e ouvir os teus conselhos. Em nome de Jesus. Amém. Ok, nós queremos dar boas-vindas, queremos dar um aperto de mão a quem nos visita nessa noite. Pode ser quem está nos visitando a terceira vez, ok? Até a terceira, primeira, segunda, terceira vez, ok? Fique de pé por um momento, que alguém está ao seu lado, vai dar aquele aperto de mão e vai saber o seu nome, ok? Olha, ninguém pode ficar sem saber o nome de ninguém. Isso, você ali, ó, ok? Já souberam o nome? Certo. O Yuri está lá falando com
apresenta para nós aqui do lado de cá não tem, na galeria também não tem. Na galeria o pessoal do celular lá atrás, vamos desligar o celular, por favor. Ok. Ok. Deus abençoe. Que bom ter vocês aqui, viu? Deus abençoe. Isso. Ok. Então, depois conheça um pouquinho mais o Tiago, ok? Deus abençoe. Ok, Evelyn, que bom ter você aqui, tá? Deus abençoe. Nessa noite fria, mas bom ter você aqui. Yuri? Ok. Que bom ter vocês também aqui. Uma boa noite, tá? Bom ter aqui vocês. Ok, pode sentar. Carla? Não, você? Ok. Regiane? Ok. Que bom ter vocês aqui nessa noite, viu? Deus abençoe. Sintam assim, muito tranquilo entre nós. Carla? Ah, ok, Luana. Que bom. Deus abençoe você. Que bom estar com você aqui nessa noite. Na galeria tem? Aham. Vamos lá, Gilca. Que bom. Deus abençoe, viu, Diogo e Priscila? Ok? Fique à vontade também neste culto que nós estamos prestando ao nosso Deus. Quem aqui está discipulando alguém? Gente, tem muito pouca gente discipulando. Está aí o Alexandre, 1. Na galeria, nenhum. Pastor Léo, 3. O que está faltando para vocês procurarem pessoas para discipularem, gente? Qualquer dúvida, qualquer informação, procure um dos pastores da igreja, vai dar todas as informações para você ser bênção. Olha o que nós cantamos, acabamos de cantar, né? Qual é o nosso querer, né? Então, o nosso querer é aquele que Jesus Cristo quer para nós. Um aviso, mulheres, eu não vou dar o aviso das mulheres. Já está no boletim, você sabe o que está dizendo, né? Se não sabe, dá uma olhadinha lá, mas esse é o aviso para vocês, para o próximo sábado, hein? As crianças e juniores podem descer para o culto. Crianças e juniores. Ok. Espera sair da galeria. Nós temos a consciência de que Deus está presente aqui entre nós neste culto, né? E Jesus disse que o templo seria chamado de quê? Casa de oração, né? Quando Jesus Cristo expulsou lá aqueles cambistas que estavam vendendo coisas no templo para oferta, né? Ele disse assim, a casa de meu pai será chamada casa de oração e vocês têm feito com que ela seja um covil de gente, não tô, alguém falou avião aí? Não. Isso. Salteadores, né? Ladrões. A casa de meu pai será chamada casa de oração. Se nós entendemos esse princípio, que Deus está aqui entre nós nessa noite, e que esta é uma casa de oração, é o lugar onde nós colocamos diante de Deus a nossa gratidão, as nossas ansiedades, os nossos pedidos, crendo que Deus que está aqui. Eu estou falando no microfone, todas as pessoas estão me ouvindo. Quando nós falamos a nossa oração para Deus, Deus ouve a todos. Mesmo que seja aquela oração silenciosa, lá dentro do coração, Deus ouve. E Deus age, proage, a partir daquilo que nós pedimos e que nós falamos. Então nós queremos, nesse momento, dar uma abertura
para alguém que tem motivo de oração que gostaria de colocar diante de Deus, né? Você se levante, fale, não tenha vergonha. Depois nós vamos estar orando e colocando isso aos pés do Senhor para que Ele haja, para que Ele atenda de acordo com a sua suprema e maravilhosa vontade. Então, está aí alguém que tem motivo de oração, pedido, talvez alguma coisa que você está enfrentando, passando, que você queira a ação de Deus, por favor, pode se levantar e falar. Humberto. Ah, que bom. Amém. Ok, que Deus possa proteger e guardá-lo nessa viagem. Carla. Certo. Amém. E que Deus possa tocar ali, né? Então vamos orar pela mãe da Carla, né? Júlia. Em nome de Jesus. Certo. Nair, ok. Vamos pedir por esta senhora. Gente, esse momento é o momento da gente fervecer de pedidos aí. Cleri, depois o... Vamos lá, Cleri. Amém. 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 Mais alguém? Bom, vocês ouviram. Eu queria sugerir que cada pessoa que ouviu um pedido e quem estiver próximo, ore por aquele pedido, certo? E nós vamos tocar no coração de Deus para que Ele possa se mover em nossa direção, nossa necessidade. Se alguém aqui não se levantou e não declarou audivelmente, mas está em seu coração, então peça a Deus, clame ao Senhor nesse momento. Vamos curvar as nossas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Pai, Senhor, Criador de todas as coisas, um Deus que nunca se esquece de nada, Deus que nos ama profundamente. Senhor Deus, por favor, ouve, Senhor Deus, ouça, Senhor Deus, o pedido, o clamor, aquilo que está no coração de cada pessoa que tem um motivo para colocar diante de Ti, Senhor. Ah, Senhor Deus, nós cremos no Teu poder, porque o Teu poder já tem feito tantas coisas, inclusive aqui entre nós. Nós temos visto e temos tido conhecimento de tantos milagres, Senhor Deus. Tudo aquilo que é sobrenatural é um milagre que vem das Tuas mãos. Pai, essas pessoas enfermas, essas que vão fazer uma cirurgia, ou outras necessidades, Senhor Deus, inclina o Teu rosto sobre elas, Senhor, sobre elas, e derrama a Tua profunda paz. Que, Senhor Deus, esses pedidos que foram feitos aqui, que Tu possas, Senhor Deus, cercá-los com todo o Teu poder e com toda a Tua graça, Senhor Deus. Muito obrigado por este culto, muito obrigado por esta noite, em que Tu estás aqui conosco, Senhor Deus, que podemos Te sentir, através do louvor, através da oração,
através da palavra de um irmão, Senhor Deus. E que cada vez mais nós possamos crescer, Senhor Deus, diante de Ti, no conhecimento da Tua pessoa. Obrigado por aquilo que Tu já vais atender, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Ainda ouvindo essa música, os irmãos que vão dedicar seus dízimos e suas ofertas nessa noite, com um momento de gratidão a Deus, um momento de louvor a Ele, você pode fazer e pedindo, Senhor Deus, que este dinheiro que eu vou devolver para Ti, porque te pertence, possa se reverter, antes de tudo, em almas que sejam salvas e que sejam ganhas por Jesus Cristo. Faça então a sua dedicação. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã que tem sido fiel a Ele nessa entrega de dízimos e ofertas. Amém. Pastor João, o título da mensagem do pastor João é Um Homem que Amou e Inspirou. Essa mensagem vai ser no Novo, o texto base, né? No Novo ou no Antigo Testamento? Quem acha que é no Novo Testamento? Levanta a mão. Quem acha que é no Antigo Testamento? Está meio que empate, né? Muito bem. Quem acha que é no Antigo Testamento? Quem é esse homem que amou e inspirou? Quem pode sugerir aí? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Rei Davi, o que mais? José. O homem que amou e inspirou? Abraão? Jó, Moisés. Quem acha que é no Novo Testamento, qual o personagem? Jesus? Muito bem, vamos saber quem é então. Amém. Daqui a pouco eu vou revelar aqui o personagem. Inclusive, é interessante que esse personagem, ele não é dos mais conhecidos da Bíblia. Até muitas pessoas ouvem falar dele, mas ele não é dos mais conhecidos, mas é um personagem importante da palavra de Deus. Hoje o dia está um pouco chuvoso, o pessoal está mais devagar, eu estava olhando, o pessoal está mais na manha, assim, observando. A gente fica um pouco assim por causa, às vezes, do tempo, e também muita gente passou o dia em casa, hoje não saiu para caminhar ou por aí por causa da chuva. Mas eu queria compartilhar com você um texto que, quando a gente olha, parece que não tem nada quase ali, mas tem muita coisa que nós podemos tirar da palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, a gente tira detalhes assim de histórias que a gente não percebe, assim, se a gente passa muito rápido pelos textos. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Atos no capítulo 11. Nós estamos, pode voltar ali um pouquinho, nós estamos numa série de mensagens chamada Renovo Espiritual. Renovo Espiritual. Nós falamos alguns domingos sobre este tema. No primeiro domingo eu falei sobre de volta ao primeiro amor. No segundo domingo o pastor Roosevelt falou sobre a alegria da salvação. Semana passada o pastor Léo falou sobre despertando o amor pela família de Deus, pela igreja. E hoje eu quero conversar com você com a seguinte proposta, de um renovo espiritual, mas amando quem você pode amar. Uma pessoa renovada, uma pessoa que ama ao seu redor. Tem pessoas que nós gostamos de estar perto, e a Bíblia nos revela histórias de homens que era bom estar perto deles. Então quero ler esse texto com você, Atos 11, de 22 a 26, uma história
Para alguns conhecida e para outras não, mas muito interessante da palavra de Deus. Diz assim o texto: quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia. Ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. Tendo achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Vamos orar? Falar com Deus. Nosso Deus, eu peço, Pai, que nós possamos sair daqui desafiados a ser pessoas que amam e inspiram outras pelo poder do Espírito Santo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem dessa noite é esse: um homem que amou e inspirou. Eu quero falar hoje com você sobre Barnabé. Nos últimos tempos e nas últimas semanas eu olhei um pouco mais para esse personagem. Nós tivemos uma vigília essa semana, o pastor Léo falou sobre Barnabé. Eu quero ser um Barnabé. Eu estava orando essa semana para Deus e disse: Deus, eu não sou um Barnabé, mas eu quero ser um Barnabé. Irmãos, esse homem é fantástico. Barnabé é aquele homem amoroso. Barnabé é aquele homem inspirador. Barnabé é um homem contagiante. Barnabé é um homem alegre. Barnabé é um homem exemplar. Eu quero ser um Barnabé. Eu gostaria que você hoje saísse daqui desafiado a ser uma pessoa que ama e inspira outras pessoas, a ser um Barnabé. Tem uma história que diz que nos gregos antigos, o vencedor de uma corrida não era o que cruzava a linha em primeiro lugar, mas o primeiro a cruzar a linha com sua tocha ainda queimando. Então não era uma competição de quem chegava primeiro, era uma competição de quem chegava ao fim com a sua tocha ainda queimando. E é interessante que na nossa caminhada cristã, como é difícil nós permanecermos com a nossa tocha ainda queimando, iluminando a nossa vida, iluminando a vida de outras pessoas e queimando, e chegando no fim, queimando, ligados, acesos espiritualmente. E Barnabé era um homem assim. Barnabé era um homem que a sua tocha queimava. Ele era um homem inspirador. Ele era um homem que todo mundo gostava de estar perto. Quem é que vai estar hoje lá? Barnabé vai estar? Vou lá. Barnabé está presente? Estou junto. Esse homem era um homem contagiante. Era um homem que as pessoas olhavam e diziam: que homem de Deus, que homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tem um pastor aí conhecido no Brasil chamado A.B. Huber. Ele fala o seguinte, todo homem precisa ser um Barnabé e toda mulher precisa ser uma Barnabela. O que tu achou? Barnabela. Nós precisamos ser como Barnabés, homens cheios de Deus, homens que abençoam pessoas. Mas o que nós lemos está num contexto. Eu quero explicar esse contexto para você. Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos. Ele vence duas coisas, o pecado e a morte. Ele ressuscita, ele vence a morte, e os discípulos então percebem que de fato a obra dele tinha sido completada e foi estrondosa e poderosa. Ele sobe aos céus e fala: eu vou deixar o Espírito Santo com vocês. Os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles espalham o evangelho pelo mundo da época, e começa então a igreja primitiva, a primeira igreja batista primitiva da época, que se desenvolve pelo mundo da época. Não era batista, tá, gente? Eu estou brincando. Era a igreja de Jesus Cristo. E ela foi espalhada pelo mundo da época. Só que quando ela começou a se espalhar, ela mexeu com a religiosidade da época. Então eles foram perseguidos, depois ali de Estevão, a igreja é perseguida e ela se espalha, então todo mundo foge para algumas cidades. E uma das cidades que eles chegam é Antioquia. Como é que era Antioquia? Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano. Era uma cidade que tinha cerca de 500 mil habitantes. Para aquela época era um monte. Lá,
existia um culto a uma deusa chamada Dáfne. E esse culto era um culto onde tinha muita prostituição e imoralidade. E essa deusa Dáfne era acusada de ser perseguida pelo deus Apolo. Então Antioquia tinha essa coisa religiosa estranha. Mas em Antioquia, os judeus e os não-judeus, eles tinham um clima mais amistoso, porque o evangelho ele veio inicialmente para os judeus, e depois ele foi até os gentios. Antioquia é uma cidade gentia, e lá em Antioquia tinha mais facilidade de haver um relacionamento entre judeus e gentios. E os judeus, então, helenistas, que falavam grego, puderam, então, transmitir o evangelho naquela cidade de Antioquia, para aquele povo. Então, Antioquia se torna o centro do desenvolvimento da igreja no Império Romano. Aliás, no Império Romano não, entre os gentios. Se torna o centro do desenvolvimento da igreja. E ali nós vamos ver algumas coisas importantes que nós precisamos ressaltar nessa noite. Nós precisamos amar e inspirar a vida das pessoas. Você pode amar e inspirar pessoas. Você pode fazer isso. Deus quer que você ame e inspire pessoas. Deus não quer que você apenas receba coisas dele, mas que você ame pessoas, que você inspire pessoas. Mas o que faz uma pessoa que ama e inspira pessoas? Primeiro lugar, pode colocar. Uma pessoa que ama e inspira é alguém que motiva e fortalece a fé dos outros. Você precisa motivar e fortalecer a fé dos outros. O texto diz que quando chegou Barnabé lá, ele alegrou-se porque a igreja estava se espalhando lá por Antioquia. E ele se alegrou ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração. Barnabé, o nome Barnabé significa filho de exortação, mas mais conhecido como filho da consolação. Você precisa ser uma pessoa que consola os outros. Existem personagens na Bíblia que o nome dele, de fato, foi a identidade dele. Barnabé foi chamado de José da Consolação. Tem aquela música que nós conhecemos sobre Barnabé. Era um homem que consolava as pessoas, era um homem bom, um homem querido. E ele desafiava as pessoas: olha, gente, continuem firme no Senhor, não desistam, vão adiante, vão em frente. Você precisa ser um Barnabé na vida das pessoas. Você precisa motivar as pessoas. Você precisa motivar o seu filho a ir bem na fé. Você precisa motivar a sua esposa a buscar a Deus. Você precisa motivar o seu marido a ser um homem de Deus. Você tem que ser uma pessoa que fortalece os outros. E não é fácil. O texto diz que Barnabé falava para as pessoas o seguinte: vocês precisam perseverar na fé. Gente, não é fácil perseverar na fé. Todo dia a gente é convidado para desistir, todo dia vem dúvidas, todo dia vem lutas, mas Barnabé falava: gente, vamos adiante, vamos além, faz com que o seu coração seja firme e continue falando para as pessoas de lá. Uma poetisa chamada Gabriela Mistral diz o seguinte: dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço. Nós precisamos ser como Barnabé, nós precisamos motivar e fortalecer a fé das pessoas. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim: depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que perseverar, mas nós temos mais do que isso, nós temos que motivar as pessoas para perseverar na fé, para não desistir, para ir adiante e fortalecer os outros. Barnabé foi um homem assim. Ele era um homem que motivava, que fortalecia os outros. Era um homem que as pessoas gostavam de estar perto. Você é uma pessoa assim? Você tem motivado as pessoas? A sua vida tem motivado os outros ou tem desanimado a fé dos outros? Você precisa motivar a fé das pessoas.
toda pessoa que pega fogo, ela é uma pessoa que incendeia a sua volta, porque ela é uma pessoa de Deus e você precisa ser assim. Segundo lugar, o que faz uma pessoa que ama e inspira outras? O que faz? Segundo lugar está aí, ó. Uma pessoa que ama e inspira os outros é cheio das qualidades de Deus. Barnabé era um homem cheio das qualidades de Deus. O texto diz o quê? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Ele era um homem cheio de qualidades que Deus tinha, porque ele andava com Deus. Ele era um homem bom, primeiramente. O que é uma pessoa boa? O que isso significa? Ele tinha um coração amplo, ele tinha uma mente liberal, ele era um homem generoso, ele era um homem bom. Barnabé era um homem bom. Steve Gallagher disse o seguinte: você não fica bom e se aproxima de Deus. Você não fica bom e se aproxima de Deus. Você se aproxima dele e ele o torna bom. Não é o contrário. Tem pessoas que pensam, eu vou ficar bom, eu vou me ajeitar e vou me aproximar de Deus. Não. Nós precisamos nos aproximar de Deus e ele vai nos tornar uma pessoa boa. Você tem sido uma pessoa bondosa? Ou você tem sido uma pessoa maldosa? Como você está? As tuas atitudes são atitudes de bondade ou de maldade? Nós precisamos ser pessoas boas, como Barnabé. Filipenses 4:5 diz assim: seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, o Senhor está perto. As pessoas veem em você uma pessoa boa, uma pessoa generosa, uma pessoa querida, uma pessoa que tem assim, cuidado com os outros. Barnabé era um homem bom. A Bíblia diz que ele era um homem bom. O que mais que Barnabé tinha? Ele era cheio do Espírito Santo. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus era plena na vida dele. O Espírito Santo é a luz do entendimento. Mas qual é a diferença de uma pessoa que é salva e uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus? Eu vou tentar ilustrar para você entender. Talvez não é a melhor ilustração, mas só para a gente entender. Uma pessoa que é salva e uma pessoa que é cheia do Espírito Santo tem uma diferença. Vamos pensar que você é uma casa. Você é uma casa. E nessa casa tem uma sala, uma cozinha, tem um banheiro, tem 2 quartos. E você convidou Jesus para entrar na sua casa, na sua vida, certo? Então ele entra na sua vida e você coloca ele na sala e começa a conversar com ele. E ele fala assim, quero conhecer a tua casa. Aí tu fala assim, olha, pode ser só a cozinha? O que significa? Que você está dando para Deus a sala e a cozinha da sua casa. Aí o Espírito Santo fala assim, mas eu quero conhecer mais a sua casa. E fala assim, não, os quartos estão fechados. Não queria que você entrasse lá. Jesus já está dentro da casa dele, mas Jesus ainda não tomou conta de todas as áreas da casa. Aí Jesus, o Espírito Santo, que é a mesma coisa, ele está na cozinha e na sala, e ele começa a dizer assim, olha, eu posso te ajudar a limpar a cozinha? Posso te ajudar a lavar a louça? Eu posso te ajudar a dar uma ajeitada na sala que está um pouco suja? Aí você diz, pode. Aí ele começa a limpar ali, o Espírito Santo. Mas qual é a diferença de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? Deus está dentro da casa dela, da vida dela, só que é diferente. Ele abre todas as portas da casa para que ele possa ir entrando. Ali entra na sala, olha, verifica, fala, posso te ajudar? Vamos arrumar aqui, vamos ajeitar a sala, vamos. O quarto, aí chega lá no quarto, está todo bagunçado, cheio de coisa jogada, ele começa a arrumar o seu quarto, que seria a sua vida. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que dá todas as partes da sua vida e diz, Deus, eu quero que o Senhor seja Senhor de tudo. Está errado, meu quarto está bagunçado, o banheiro está sujo, pode limpar. Essa é a diferença de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Barnabé, se nós pudéssemos ilustrar, ele seria uma pessoa que a casa dele estava aberta, para que o Espírito Santo pudesse cuidar, reinar, abençoar,
limpar, ajeitar e ficar bela aquela casa. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Como é que está a sua casa? Se você fosse uma casa, como é que está a sua casa? O Espírito de Deus tem entrado em todos os compartimentos da sua vida? Se você permitir, você vai ser uma pessoa cheia de Deus. Você vai ser uma pessoa cheia da presença de Deus, cheia da graça de Deus. Mas o Espírito Santo nós não vemos. A Bíblia diz o seguinte em João 14:17: o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. Então, se você é salvo por Jesus, você tem que abrir tudo mesmo, porque ele vai habitar ali para o resto da vida. Não tem jeito, tem que abrir tudo, para que ele possa habitar e fazer de você uma pessoa cheia de Deus. Irmãos, uma pessoa cheia de Deus, ela não precisa de muita coisa. Ela não precisa de muita coisa. Ela é feliz, ela tem a presença, ela tem a graça, ela tem o amor de Deus na vida dela. Ela não precisa de ficar comprando toda hora um monte de coisa. Ela não precisa de um monte de situações. Ela precisa da presença de Deus na vida dela. Na vida dela. Nosso desafio é sermos cheios do Espírito Santo. Mas também o texto continua dizendo que Barnabé era um homem cheio de fé. Uma pessoa cheia de fé é alguém que dá crédito ao seu Senhor. Dá total crédito ao seu Senhor. Ele era um homem cheio de fé. Alguém disse que a fé é a moeda do mundo espiritual. A fé é a moeda do mundo espiritual. Watson diz o seguinte: o empecilho à fé é olhar para as circunstâncias e não para as promessas imutáveis de Deus. Nós temos essa luta, nós olhamos só aquilo que a gente enxerga e não as promessas de Deus. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que entende que aquilo que Deus prometeu na sua palavra, Ele vai cumprir, Ele não vai nos abandonar, Ele vai permanecer com a gente até o fim. Rui Barbosa disse o seguinte: só é infeliz o povo cuja esperança se perdeu e cuja fé se petrificou. Nós nos tornamos infelizes quando a nossa esperança se perde, quando a nossa fé se petrifica, vira uma pedra a nossa fé e não existe mais fé. Mas Barnabé era um homem cheio de fé. Que grande homem de Deus! A Bíblia diz, lá em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e recompensa os que o buscam. Nós precisamos ter fé nesse Deus maravilhoso. Barnabé era um homem genial, um homem de fé, um homem de Deus. Mas tem uma coisa interessante também, esse versículo que nós lemos. Barnabé era um homem influente. O texto diz que muita gente se uniu ao Senhor. As pessoas queriam o Deus de Barnabé. As pessoas queriam conhecer esse Deus de Barnabé e as pessoas ficavam perto dele, elas queriam aprender, elas queriam beber. Quero fazer uma pergunta. As pessoas querem ficar perto de Deus com a sua vida? Você tem influenciado quem? Você tem feito o quê? A sua vida, ela influencia as pessoas? Barnabé era um homem influente. E o ministério lá em Antioquia cresceu e se desenvolveu, porque ele era um homem influente, um homem querido, um homem bacana, gente boa. Ele influenciava as pessoas. Irmãos, uma das coisas que eu mais me impressiono no meio do povo de Deus, as pessoas não sabem. Gente, nesse templo aqui, o que tem de gente influente aqui, você não pode imaginar. Se cada pessoa que está sentada aqui fosse como um Barnabé, essa cidade ia ser outra cidade. Deus te deu um potencial que você tem usado para o lado errado. Você tem uma influência que Deus pode utilizar que você ainda não percebeu. Você só tem usado para o lado profissional. É importante também, mas muito mais do que isso, você pode usar a sua influência para impactar a vida de pessoas. E Barnabé era um homem brilhante, é um homem que onde ele chegava as pessoas amavam ele. Falei, Deus, eu quero ser Barnabé, Senhor, eu não sou um Barnabé, eu quero ser esse homem, Senhor. Eu quero ser um Barnabé.
Um homem de Deus. Em terceiro lugar, uma pessoa que ama e inspira, o que acontece com ela? Está aí. Ela busca os esquecidos e investe em seus potenciais. Uma pessoa que ama e inspira é uma pessoa que busca os esquecidos e investe em seus potenciais. O texto diz que Barnabé foi a Tarso e buscou um homem chamado Saulo. E ele pegou o Saulo, achou ele lá, trouxe para Antioquia, e durante um ano inteiro eles instruíram muita gente, aquela igreja inicial lá de Antioquia. E lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. O que eu quero falar com isso? Você precisa buscar os esquecidos e investir em seus potenciais. Barnabé estava lá em Antioquia. Tinha um monte de gente por perto. Um monte de gente lá perto dele. Um monte de gente que gostava dele. Um monte de gente bacana. Ele estava no meio de uma multidão. E daqui a pouco, cadê o Barnabé? Barnabé, sumiu o cara. Será que se afastou? Não. Cadê Barnabé? Barnabé saiu do meio da multidão. Ele estava tendo sucesso no seu ministério. Ele saiu do meio da multidão e ele foi atrás de um homem chamado Saulo. Ele percorreu 160 quilômetros até Antioquia. Aliás, até Tarso. Ele estava em Antioquia e foi a Tarso. Lá estava um homem chamado Paulo. Eu quero te contar um pouquinho sobre essa história. Paulo se converte 14 anos antes. Ele tem um encontro com Cristo na estrada para Damasco, uma luz brilha no céu. Ele tem um encontro pessoal com Cristo. Ele tem um encontro com Cristo e ele começa a trabalhar na igreja de Jerusalém. E Deus fala assim para ele: sai daí. Ele sai para Jerusalém e ele vai para Tarso. Ele passa 14 anos em Tarso, esquecido lá. Saulo. 14 anos no esquecimento. 14 anos depois, Barnabé vai em direção àquele homem, porque Barnabé sabia quem era aquele homem. Paulo, que se tornou Paulo, depois era Saulo, se tornou Paulo, foi designado pelo Espírito Santo para ser o maior pregador entre os gentios, entre os não-judeus. E Deus leva então Paulo até Antioquia. E lá em Antioquia, ele e Barnabé começam a instruir a igreja. A igreja pega fogo no Espírito Santo de Deus. E Paulo se torna o maior líder do cristianismo. Paulo faz 3 grandes viagens missionárias e sacode o mundo da época. Ele escreve 13 cartas que estão na sua Bíblia, como Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Sabe por que ele escreveu isso? Porque um dia um homem chamado Barnabé foi atrás dele. Trouxe Paulo até Antioquia e Paulo se tornou uma bomba atômica do Evangelho. Quero dizer uma coisa para você. Às vezes, você acha que as pessoas que você está investindo não vale a pena. Você tem um filho problemático, e ele dá trabalho. Você tem um discípulo, uma pessoa que você está evangelizando, mas o cara é difícil demais. Mas se você investir na vida dessa pessoa, Deus pode levantar essa pessoa como um grande homem de Deus. Você precisa ser Barnabé na vida de pessoas. Você precisa ver o potencial que há nas pessoas. Você precisa caminhar com pessoas. Hoje em dia parece que a ficha não cai. Irmãos, o segredo não é ficar tirando para tudo quanto é lado. Eu vou evangelizar o mundo. Você não vai evangelizar ninguém. Tu tem que focar em alguém e andar com aquela pessoa. E Barnabé, esse homem que consolava, esse homem contagiante, ele foi um amigo de Paulo. Ele vai atrás de Paulo e Paulo se torna um grande homem de Deus, porque o Espírito Santo achou um homem chamado Barnabé, com amor do coração, para investir na vida de pessoas. A vida cristã, ela se torna sem graça se nós não somos Barnabés na vida de pessoas. Você tem que andar com pessoas. Nós temos uma campanha da igreja chamada 1 mais 2 é mais que 3. Você tem que escolher pelo menos 2 pessoas e colar nelas e ser um Barnabé na vida dessas pessoas. E abençoar essas pessoas. Aí a sua vida espiritual vai ter graça, vai ter brilho. Porque você vai começar, peraí, mas eu estou discipulando uma pessoa. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade dada por Deus. E Deus vai te usar. Deus quer te usar. Irmãos, nessa igreja aqui nós temos Barnabés aos montes,
que estão às vezes escondidos. Você veio aqui, Barnabé, Deus quer te usar e você precisa buscar os esquecidos, investir em seus potenciais. Você sabe que às vezes eu tenho tanta coisa para fazer que erradamente eu deixo de investir em pessoas. O que Deus mais ama é pessoas, gente. E você precisa ser um Barnabé que vai atrás das pessoas. Diz que em 1968 um cientista descobriu um colar de sementes de 600 anos numa sepultura indígena. Ele plantou uma dessas sementes que brotou e cresceu. Paulo estava lá 14 anos parado. Deus chamou Paulo e disse assim: Paulo, você vai frutificar agora. Quando nós investimos na vida de pessoas, as pessoas se tornam homens e mulheres de Deus. Barnabé foi um amigão de Paulo. Barnabé foi um homem que investiu na vida de Paulo. Só que muito mais que Barnabé, a Bíblia diz sobre Jesus. Jesus dizendo o seguinte: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Barnabé foi um grande amigo de Paulo e Jesus foi um amigo que deu a sua vida pelos seus discípulos, por aqueles que ele andou junto. Você precisa buscar os esquecidos, investir em seus potenciais. Irmãos, nós não temos como fazer isso sozinhos. Você é a igreja de Jesus Cristo. Deus te deu capacidades, Deus te deu influência, Deus te deu dons e você precisa usar isso na obra de Deus. A Valéria falou hoje de manhã, falou para mim: João, o Alexandre pregou hoje de manhã na igreja, que mensagem. O Alexandre está aí, não? Ele está trabalhando. Que mensagem, fiquei feliz. Tem tanta gente boa na igreja, gente. Nós temos que usar essas pessoas. E você precisa ser usado, você precisa ser um Barnabé na vida de pessoas. Nós não podemos entrar na igreja e sair e não nos preocuparmos com ninguém, só dar tchau e boa noite. Gente, as pessoas estão clamando. E a Bíblia diz que Barnabé, o nome dele era como que consolador. As pessoas precisam de Barnabé, se consolam, que andem juntas e que abençoam as pessoas. Pode passar. Esse é o título da mensagem desta noite: um homem que amou e inspirou. Nós precisamos fazer 3 coisas segundo Barnabé. Primeiro, motivar e fortalecer a fé dos outros. Você precisa motivar e fortalecer a fé dos outros. Segundo, você precisa ser cheio das qualidades de Deus. Barnabé era bom, ele era cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé, ele era influente e Deus usou a vida dele. Em terceiro lugar, você precisa buscar os esquecidos e investir em seus potenciais. Quem é que você se esqueceu de investir? Quem é que você só andou por algum tempo e deixou de lado? Deus quer que você busque essas pessoas, porque essas pessoas podem ser pessoas transformadas por Jesus e usadas por Ele de forma tremenda. Para terminar, eu quero contar uma ilustração que é muito conhecida, muita gente conhece essa ilustração. Em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, na Espanha, tinha uma corrida dos 400 metros. Tem até vídeo no YouTube sobre essa história. E tinha um corredor inglês chamado Derek Redmond. Ele chegou nas Olimpíadas por muita luta, por muita dedicação. Ele se esforçou demais, ele tentou, ele foi e chegou lá. Só chegar lá já é uma vitória. Mas quando eles estavam se preparando para partir ali na partida da corrida, ele lesionou um tendão e caiu na pista, sofrendo muitas dores. Os caras soltaram, pum, e foram. Ele com aquela dor terrível, ele se levanta e começa a caminhar em direção à meta final. Ele começa a dar alguns passos em direção à meta final. A torcida olha e percebe aquilo, já acha, sabe, o esforço dele, já acha aquilo belo. E nisso salta o pai dele, de um alambrado na lateral, e sem que os seguranças percebam, o cara pula assim e vem até o filho dele, e pega ele ali. E aí, os dois saem caminhando até a meta final. Hoje,
ninguém se lembra de quem ganhou a corrida, mas o mundo se lembra de Derek Redmond. Sabe por quê? Porque nós estamos numa jornada, gente. E na nossa jornada existem pessoas que se machucam, pessoas que estão fracas, pessoas que estão frágeis. E nós, como cristãos, não somos aqueles que só vencem, que só ganham, que só abalam. Nós não somos isso. Não pensa que aqui é lugar disso, não é, meu. Aqui tem gente que sofre, aqui tem gente que geme, aqui tem gente que peca, que se machuca. Mas o grande desafio da fé é nós, como Barnabé, pegarmos aquelas pessoas que estão lesionadas ou não e irmos na jornada da vida em diante, sabendo que nós vamos nos encontrar com o Mestre um dia, nós vamos nos encontrar com Jesus um dia, e não importa como a gente chega, nós vamos continuar. Eu estava orando hoje para Deus, dizendo: Deus, na minha vida eu não estou enxergando nada na frente, está que nem hoje, está meio nublado assim, está embaçado, mas Deus está com a gente. Talvez a jornada da sua vida tenha sido difícil. Eu quero dizer para você que você precisa de um Barnabé, e você precisa ser um Barnabé na vida de alguém. Só que se você sair daqui hoje e achar: que legal, Barnabé, amanhã já esqueceu. Você precisa tomar uma decisão de dizer: eu vou buscar alguém que possa ser um Barnabé na minha vida, mas eu também vou ser um Barnabé na vida de alguém. Eu vou colar em alguém, e eu vou andar com alguém. Eu vou parar desse negócio: Deus, que Deus é maravilhoso e não sei o quê, e vou ter uma atitude de alguém que vai atrás das pessoas. Porque se nós formos atrás das pessoas, Deus vai abençoar muita gente. Talvez nessa cidade tenha algum apóstolo Paulo aí escondido há anos, sem ninguém lá procurar ele. Talvez nessa cidade tenha alguém que Deus quer usar, que ninguém foi atrás dessa pessoa. Deus quer ir atrás dessa pessoa. E Ele não vai atrás com vento nem com raio, Ele vai atrás através de você. Você precisa ser como aquele pai de Derek Redmond, que pega alguém e anda com aquela pessoa. Demora mais, a gente chora, a gente geme, mas a gente vai. A gente precisa amar pessoas. Esse evangelho de só consumidor, gente, não dá mais. Tem tanta gente que pode ser um Barnabé. Deus quer te levantar como um Barnabé nessa cidade, não para ganhar um monte de gente, mas 2 ou 1 pessoa. Deus quer usar você, para que você caminhe com as pessoas e faça deles pessoas de Deus. Eu falei hoje para Deus: Deus, eu não sou Barnabé, mas eu quero ser. Tem dias que eu estou irritado, tem dias que eu estou cansado, tem dias que eu quero chutar o balde. Mas quando eu olho para Barnabé, eu vejo um homem cheio de Deus. E é isso que Deus quer fazer de você, um Barnabé, um consolador de pessoas, um homem de Deus, uma pessoa que ama as pessoas, que anda 1 milha a mais com as pessoas. Deus quer te usar. Hoje você precisa sair daqui com essa certeza: eu vou ser um homem cheio de Deus, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, um homem que investe em pessoas. Irmãos, o que Deus tem de mais precioso é pessoas. O que Deus tem de mais precioso no mundo são pessoas. Só que ninguém pode cuidar de todo mundo. Você precisa se levantar. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos cantar e vamos adorar a Deus, dizendo: Deus, eu quero ser um Barnabé. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, sejam tuas mãos
sejam teus braços, sejam os teus pés. Teu amor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Teu amor, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Feche os teus olhos, nós vamos falar com Deus. Nosso Deus, ó Pai, nós temos o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos torna pessoas bondosas, pessoas cheias de Deus, pessoas influentes, pessoas cheias de fé. Deus, nos faz ser um Barnabé na vida de alguém, Pai. Nos faz ser um Barnabé na vida de pessoas. Ó Deus, Barnabé era um homem renovado, era um homem cheio de Deus. Nos ajuda, Pai, e nos faz sair daqui com este desafio de abençoarmos pessoas, de evangelizarmos pessoas, discipularmos pessoas e andarmos com pessoas. Deus, nos leva para casa, para uma semana abençoada. Deus, nos ajuda, nos dá um amor que não é o nosso amor, mas é o amor que o Teu Espírito Santo dá. Nos dá uma força que não é só uma força, mas é a força que o Senhor nos dá. Nos dá uma alegria que não é a nossa alegria, mas que é a alegria do Espírito Santo. Nos dá uma esperança que não é a nossa esperança, mas é a Tua esperança. Deus, nós oramos e colocamos tudo isso nas Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Barnabé, uma ótima semana para você, que Deus te abençoe, amém. Esse é o meu querer, é o meu querer, é o meu querer, é o meu querer. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha
esse é o meu querer.